Esse assunto que eu vou falar com você agora, quem sabe seria um tema, né, para eu trazer no meu outro canal de conteúdo cristão, que é um tema voltado a algumas questões religiosas, espirituais também, tá? Mas que é algo explicado também cientificamente. Você já ouviu falar da catalepsia, ou mais conhecida popularmente como paralisia do sono? Conte aqui pra mim, no comentário aqui. Você em alguma vez na sua vida já despertou na madrugada com a sensação de não conseguir mover o seu corpo e que os seus membros, o seu braço, os seus pés pareciam pesar quilos, toneladas de quilos? E que por algum motivo você queria gritar e não conseguiu, é, mas parecia que você estava consciente de tudo, porém o seu corpo não reagia. E há relatos, inclusive, de pessoas que, além de passarem por esse problema dessa paralisia no sono, ainda teve algumas visões, alguns contatos extrafísicos. Pois é, como eu disse, é um tema bem peculiar, vamos dizer assim, que caberia muito bem no meu outro canal de conteúdo cristão, que eu vou falar da espiritualidade também, tá bom? Mas como esse canal aqui é um canal de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal num todo, né? Corpo, alma e espírito também, eu quero trazer esse conceito para você aqui e você vai me dizendo aí o que você acha de tudo isso. Primeiro, existe, né, algo fisiológico nisso. Nem tudo é espiritual. E, e também nem tudo é fisiológico. Existe sim, nesse aspecto, né, dos distúrbios do sono, existe o aspecto fisiológico, como eu disse, que são atividades cerebrais. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não desacelera, né? Você vai deitar e fica pensando, fica com aquele turbilhão de coisas para resolver. E, de certa forma, você tem ali sonhos, tem pesadelos. E você pode ter, sim, uma paralisia no sono devido a problemas mesmo de distúrbios do próprio sono. Cansaço excessivo. E também você pode ter isso porque dormiu muito preocupado ou está com um estresse exacerbado. Cientificamente é comprovado isso também. Já fizeram estudos e viram que a pessoa pode ter esses espasmos durante o sono, pode ter até mesmo aquela questão da pessoa levantar e andar, né, que é o sonambulismo, que é um distúrbio do sono também. Mas quando nós falamos mais especificamente nessa questão da paralisia do sono no âmbito extrafísico, a gente pode entrar aí em algo mais específico. Como eu disse, nem toda paralisia do sono tem ação extrafísica e nem toda paralisia do sono tem apenas uma atuação fisiológica, né? É importante entender que o estado que você está antes de dormir é predominante, né? Tanto para você descansar quanto para você se guardar durante a noite, né? Então, mesmo que você tenha uma paralisia do sono de uma forma mais espiritual, e eu vou explicar como isso acontece dentro da minha visão, né? Da minha visão espiritual, tá bom? Lembrando que eu vou trazer aqui uma coisa, algo para você, em caráter de conhecimento, e aí você toma as conclusões que você quiser, tá? Mas mesmo que seja algo espiritual, um ataque espiritual na noite, começa pela parte fisiológica, tá bom?
O, o seu espírito acessa o seu corpo e o seu corpo acessa o seu espírito. Então, há um conjunto de coisas aí acontecendo para que ocorra esse tipo de situação. Um lembrete que também remédios também pode provocar esse distúrbio do sono. Remédios, às vezes depressivos, até remédios que tratam a depressão, né? Antidepressivos que tratam a depressão. Então pode haver vários fatores que possam desencadear isso. Então por isso não estou aqui batendo o martelo dizendo que se você teve, por exemplo, uma paralisia do sono, em algum momento você está sendo atacado espiritualmente ou atacada. Não, muito pelo contrário. É importante saber que existem fatores do mundo físico que vão desencadear isso na sua cabeça, no seu cérebro, simplesmente fisiológico, nada a ver com espiritual, tá? Mas quando eu começo a ter uma preocupação sobre a questão dessa catalepsia ou paralisia do sono, com relação à minha vida espiritual, tá bom? Bom, como eu sempre digo aqui neste canal, sobre a questão da mente consciente e a mente subconsciente, as organizações inconscientes, elas se dão na medida em que você entra em um sono profundo. A partir desse sono, que é o sono de organização da mente subconsciente, é que você vai realmente organizar tudo que você viveu durante o dia. E nesse processo, aí acontecem sonhos, né? Sonhos de burburinhos, sonhos de movimentações sinápticas do seu cérebro que vão causar, por conta dessa organização de ideias, imagens, sons, e você pode ter um sonho, né? Sonho da mente, sonho do cérebro, organicamente falando. E por um outro lado também existe o sonho, que são sonhos do extrafísico, que já não tem muito mais a ver com o cérebro, mas com mensagens do mundo sutil, mensagem do mundo espiritual. Isso acontece de fatos toda noite. Toda noite você tem sonhos. Pode ser sonhos do seu cérebro ou sonhos das mensagens extrafísicas. E como cristão que sou, posso provar isso. A Bíblia está repleta de fatos em que ela relata que alguns sonhos são revelações de Deus, são presságios, direções, né? E o próprio nascimento de Jesus foi anunciado para José, que era o pai dele, que estava cuidando ali dele nessa terra. O anjo apareceu para ele em um sonho. Então não era um sonho do cérebro se reorganizando, era um sonho que ele teve de uma mensagem extrafísica. Então ele não viu o anjo com os olhos naturais, ele viu com um olho que você deve estudar, inclusive, sobre isso, se você não conhece. É um terceiro olho que nós temos aqui no nosso cérebro. Agora vai dar polêmica, né? No meio do nosso cérebro, mais ou menos assim, tem uma glândula chamada glândula pineal. Anota esse nome aí se você nunca ouviu. Eu tenho certeza que você em algum momento já deve ter ouvido falar sobre essa glândula. Ela tem retina, é como se fosse um terceiro olho mesmo. Por isso, você às vezes vê em determinadas religiões pessoas que usam ali um tipo de um cristal ou alguma coisa para alguma ferramentazinha, né, vamos dizer assim, para estimular a glândula pineal, né, com cristais e tudo, porque quanto mais limpa ela tiver de radicais livres, de toda essa questão da cauterização que é causada sobre essa glândula devido à correria do dia a dia, devido a essa civilização, né, que nós fomos nos submetendo ao longo do tempo, esse acesso nessa glândula, ela tem uma cauterização ali, cauteriza os cristais e acaba que a pessoa fica menos insensível. E vários estudiosos extrafísicos, da física, né, e também da espiritualidade, sugerem
que essa glândula pineal seria o contato entre o mundo físico e o extrafísico. É como se fosse uma porta, né, do nosso cérebro que tem acesso ao extrafísico. Então, de acordo com esses estudos, e são estudos bem sérios, eu e você teríamos como se fosse um olho, um terceiro olho para o mundo espiritual. E não só por olho, né? Porque essa glândula, ela é o centro de toda a nossa existência aqui na Terra. Por exemplo, é ela, a glândula pineal, que nos dá sentido de norte, sul, leste, oeste, nos dá sensibilidade, né? E ela nos norteia. Então, é ela que entremedeia entre o mundo físico e o extrafísico. Então, todo o contato, nota isso aí. De repente, se você nunca ouviu falar, todo o contato extrafísico que você experiencia de uma forma muito vívida se dá pela sensibilidade dessa glândula pineal, tá bom? Independente de religião, né? Eu não estou falando de como estimular, de como não estimular isso, tá bom? Eu estou dizendo que, dependendo de quão sensível, de quão límpida esteja essa sua glândula pineal, vai te dar mais clareza das energias que estão se aproximando de você dentro de um âmbito extrafísico. E por que eu estou falando dessa glândula específica dentro de um assunto que eu trato de paralisia do sono, que eu falo de paralisia do sono? Porque é exatamente nesse aspecto que nós precisamos entender para distinguir entre o que é coisas da minha cabeça, né, do meu cérebro, um sonho, um pesadelo do cérebro, e um acesso no meu campo vibracional, na minha áurea, no meu corpo luminoso, o que é, de fato, um ou outro. Porque aí você vai começar a entender que sim, essa paralisia do sono, ela pode ser aquilo que está escrito na Bíblia, o terror noturno. Porque quem já viveu isso, quem já passou por essa experiência, eu já passei por isso, e muitos passaram, diz aqui se você já passou. Quem já passou por essa experiência realmente viveu um terror. Vive um terror, porque além da pessoa não conseguir se movimentar, ela tem momentos ali de extremo terror na vida dela. Então a Bíblia diz que quando a gente vai dormir, né, os servos do Senhor, é bom entender isso, né, que quando você está em conexão com Deus, quando eu e você temos uma vida, né, de santidade, uma vida que busca a elevação espiritual, né, se conectando com Deus, fazendo aquela limpeza que eu sempre digo para você fazer antes de dormir, para você conseguir os seus objetivos aqui na Terra, eu digo para você sentar na sua cama antes de deitar, né, orar, fazer uma oração de limpeza. Deus, obrigado, primeira gratidão, né, por tudo que você viveu, e depois você limpa a sua mente com a palavra de Deus, né? Cita trechos da palavra de Deus e você pode declarar que a sua noite será bênção. Davi fazia isso. Ele dizia assim: eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. E aí ele diz: eu durmo e também acordo porque o Senhor é que me sustenta. Se você tem essa vida, essa inteligência, né, emocional e espiritual, você pode se apropriar da palavra de Deus, que nesse caso é a palavra de Deus escrita na Bíblia, e ler alguns trechos para você dormir. E nunca durma chateado com ninguém, nunca durma com muito problema na sua cabeça, nunca durma resmungando sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na vida dos famosos, na vida dos governantes e tudo mais, porque isso vai te causar um problema, possivelmente, durante o seu sono.
Às vezes você nem lembra, mas você não dormiu bem, você acordou cansado, você simplesmente não sabe o que acontece, mas acorda lá com o seu sono tudo desregulado. É porque muitas vezes você não faz essa preparação para dormir. E é muito importante. E por isso que a Bíblia fala: não temerei terror noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não temerei nenhum espanto noturno, não temerei ataques noturnos, não temerei invasões noturnas. É tudo nesse aspecto, né, que a Bíblia fala sobre dormir em segurança. Então, possivelmente, a paralisia do sono está descrita na Bíblia como o terror noturno. Mas como isso ocorre? Como que eu posso explicar isso para você de uma maneira, didática, para você entender como isso ocorre, né? Bom, como eu disse, a gente tem esse campo aí de contato com o mundo extrafísico, que é a nossa glândula pineal, que é o nosso sensor espiritual, né? A nossa anteninha ligada do sensor espiritual. E isso, quando você está deitado, uma coisa interessante a se falar aqui, quando você está dormindo, a única coisa que está de fato descansando é o seu corpo, tá? Nesse aspecto entre corpo, alma e espírito, quem dorme é o seu cérebro físico, corpo, né? Lembrando que o cérebro, ele não é a mente em si, a mente ela está em um outro âmbito. Vamos colocar aqui de uma maneira didática, não categórica, mas didática, de que a sua mente é a sua alma, tá? A mente não é só a alma, mas vamos colocar a mente como a alma, a sua consciência, né? Como parte consciente. Quando você está dormindo, o seu corpo está totalmente desligado, então o seu cérebro está ali somente fazendo as tarefas para que você possa ter uma noite de sono, para que você sobreviva. Então tudo ali está funcionando no baixo, né? No modo sobrevivência mesmo ali, só para, né? Modo, não sobrevivência, modo de manutenção, né? O seu cérebro está dando ali a manutenção no seu corpo para você respirar, para a digestão acontecer. Inclusive, não é bom você dormir com barriga cheia, né? Porque a digestão não é para acontecer à noite, a digestão é para acontecer durante o dia. Se você dorme com o seu estômago cheio, aí bagunça tudo, né? Então, o ideal é que você esteja dormindo normalmente sem nada no estômago, né? Pelo menos é o ideal. Como aquela pizza grandona e vai dormir, né? Aí não tem como, irmão. Tem sono de todos os jeitos, né? Mas, enfim. No momento em que... Agora, vamos falar sobre uma possível invasão espiritual no seu quarto, tá? Digo possível que pode ser possível. Pode ser que você acorde por outros motivos. Por outras questões. Se você tem, por exemplo, um acesso extrafísico no seu quarto enquanto você dorme, e isso acontece o tempo todo, né? As pessoas são invadidas o tempo todo, extrafisicamente falando. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? O que acontece? Quando há alguma intensidade energética ou espiritual no seu campo vibracional, de forma que é estimulada a sua glândula pineal, o que acontece nesse momento é que a sua consciência desperta. Olha que interessante. Somente a sua consciência despertou, porque ela estava meio ali, meio desligadinha, né, meio repousando. É como se você tivesse um corpo. Vou botar... tem uma garrafa aqui, eu vou te ilustrar com essa garrafa. Ó. É como se aqui estivesse o seu corpo e por cima de você estivesse a sua alma, a sua consciência, repousando por cima, tá? Quando essa sua consciência desperta, somente ela despertou. Esse é o problema. Essa é a questão. Que quando a sua mente, quando a sua consciência acorda,
O seu corpo não acordou, ele está dormindo, o cérebro está dormindo, a parte auditiva, a parte sinestésica, a parte visual está dormindo. Os seus braços estão dormindo, o seu corpo está dormindo, mas a sua alma despertou, vamos dizer assim, a consciência despertou. Só que a consciência não sabe que ela não despertou no mundo físico. Por isso que causa um tremendo desespero na vida da pessoa. Porque quando você desperta, você não imagina que que o corpo não está ali. Você não tem essa percepção assim, nossa, eu estou no espírito. Não, porque a sua consciência é a mesma coisa. Quando você sai conscientemente para um mundo extrafísico, e nós podemos falar sobre isso uma outra hora, mas eu acredito que eu vou deixar esse outro vídeo falando sobre projeção do espírito, projeção astral, todas essas coisas que acontecem, né? E o que é isso no mundo evangélico é o arrebatamento de espírito. É a mesma projeção astral, viagem astral, que as pessoas saem do corpo e tudo mais. A Bíblia fala sobre isso, tá? Paulo foi ao terceiro céu. Ele disse, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele sabia, assim, ele estava dando uma para ver se a pessoa entendia. Ele foi no espírito, só que ele foi no céu e voltou. E não pôde contar algumas coisas. Tá, mas esse não é o tema, tá bom? Nós não vamos falar de desdobramento, de viagem astral, projeção astral ou de arrebatamento de espírito, que é o que nós cristãos crentes, né, falamos. Então, quando acontece esse despertar da consciência, o que aconteceu na verdade foi que você despertou no mundo espiritual. Ainda que esteja no seu quarto, você despertou no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual está em conexão, é paralelo, está na mesma dimensão do mundo extrafísico, do mundo físico que você está. Você não acordou e foi para o céu, você não acordou e foi para outros lugares tenebrosos, você acordou e está no seu quarto. Porém, no seu quarto desdobrado, por assim dizer. No seu quarto, a duplicação do seu quarto. Aí você vê a garrafinha, você vê, né, o que está lá no seu quarto. Eu estou aqui, por exemplo, se eu tivesse desdobrado aqui, eu estou aqui vendo o microfone, só que eu não estou acordado de fato para o mundo físico. E aí eu quero levantar. E o que acontece? O meu braço, o meu corpo pesa toneladas. E aí eu não consigo. Por quê? Porque o meu corpo não está acordado e o corpo dormindo é pesado pra caramba. Então o que acontece? Você fica em desespero porque você quer falar algo, mas as suas pregas vocais não acordaram. A sua voz está ecoando no mundo extrafísico, mas como você quer gritar no mundo físico, as suas cordas vocais estão dormindo. Então não há reação física alguma. O seu corpo está... Mas você está lá gritando no extrafísico. Ainda colado no seu corpo físico. Que louco isso, né? E aí que acontece o terror noturno. Que é quando você começa a enxergar o mundo extrafísico em qual você está, achando que está no mundo físico. Apenas. Claro, você está no mundo físico, mas em paralelo com o mundo espiritual. E aí você fica louco e olha do lado, vê um vulto. Né? Porque aí se foi esse vulto eu digo seres densos, tá? Pode chamar de obsessores, nem sempre é um obsessor, tá bom? Mas pode ser, né? Pode chamar de sei lá, de energia negativa, o que você achar, mas pode ser um demônio, pode ser. E pode ser até uma pessoa, pode ser até uma outra pessoa em projeção astral que está ali, você está vendo ela. Mas é assunto para um outro vídeo, eu nem sei se eu traria aqui nesse canal. Se você quiser que eu traga aqui no Dicas do Hermano, você fala. Se não, você me acompanha lá no meu canal cristão. Lá eu vou falar rasgado as coisas espirituais, tá bom? Então, isso cria
um grande terror na sua vida porque você não sabe que você despertou para o mundo físico. Só que você ainda não saiu do seu corpo. Não é uma projeção astral propriamente dita, ou um desdobramento do seu espírito propriamente dito, ou um arrebatamento de espíritos. Porque quando ocorre isso, você se vê no local, você vai para o local. Aí sim, você foi arrebatado, né? Deus te pegou e te levou para um local. A Bíblia, em Ezequiel 37, diz que Deus pegou Ezequiel do corpo dele, foi lá, Deus pegou e levou ele para um vale de ossos secos no mundo extrafísico. E colocou ele lá e falou assim, olha, profetiza aí para esses ossos, tá? Eles reviverem. Então tinha toda uma simbologia que Deus queria mostrar para Ezequiel, o profeta, sobre o que o Israel estava vivendo no mundo físico. Mas ele foi arrebatado. Ele diz, eu fui arrebatado em sentido, outras versões diz, eu estive em espírito, eu me vi, o meu espírito no vale de ossos secos. E tantos outros que a gente vê que foi arrebatados, tirados do corpo, né? A nomenclatura muda de acordo com o entendimento religioso de cada um. Né? No cristianismo, o cristão, o crente, o evangélico, que é a minha linha, nós dizemos o seguinte, é um arrebatamento de espírito. A pessoa sai e vê. E eu já tive essa experiência de sair enquanto orava. Eu vou estar contando outras coisas aqui, né? Não, vamos deixar esses assuntos lá pro outro canal. Ok, e daí o que acontece? Quando você se depara com uma visão estranha, uma visão extrafísica no seu quarto, e você percebe que não é algo do mundo que você está acostumado, você se desespera mais ainda e começa a gritar, e começa a querer, e começa a correr, mas nada acontece no mundo físico. Essa é a paralisia do sono no âmbito espiritual. Então você fica desesperado, né? E isso acontece por vários motivos, né? Por que você não houve ali uma ruptura? Porque, na verdade, só houve digamos ali, um contato, uma estimulação de energia na sua glândula pineal, que é o acesso, onde você está dormindo. O seu cérebro está ali, mas a sua glândula, ela é o ponto, vamos dizer assim. Depois procura aí, estude um pouco sobre a glândula pineal, você vai ver como é questão de assim, meio intrigante, né? Então, quando você consegue, quando isso é estimulado, você desperta a consciência. Então, você está preso ainda àquele corpo que não acordou. Então, com muita força, de muito tentar, às vezes, você consegue despertar o seu corpo físico. Então, só aí você consegue voltar e falar, nossa, mas eu tive um pesadelo, mas coisa horrível, parecia real, ou eu vi aqui não conseguia falar, não conseguia levantar. E no momento em que você está começando a despertar e ativa as suas vocais, aí você dá aquele grito meio louco. Então, é você voltando do extrafísico para o físico. Mas o porquê que essas coisas acontecem? Justamente pelo que eu disse. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele não é algo que está lá. O mundo espiritual está aqui. Nós estamos imersos a frequências, vibrações de vários sentidos, de mundos extrafísicos sutis, que estão aqui conforme eu faço aqui, eu já entro no mundo físico e extrafísico, mas também de mundos um pouco mais densos, que são mais poderosos, ou mais perigosos, ou mais elevados. Tem várias maneiras de você determinar esses mundos. Então, na medida em que você se conserta espiritualmente, na sua espiritualidade com Deus, você começa a buscar a Deus, você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, você começa a ter uma vida com Deus, você vai ter menos ataque espiritual. Esse é um ataque espiritual dentro do seu quarto, né? E às vezes não é um ataque, às vezes simplesmente é uma estimulação da glândula que aconteceu em algum momento por alguma questão espiritual que apareceu no seu quarto. Às vezes você tem aquelas batalhas espirituais mesmo no seu quarto. Se você é uma pessoa que
que ora, que busca Deus, as batalhas acontecem também. Qual é a diferença de uma batalha espiritual, de uma luta contra você no mundo espiritual, que você pode estar bem, e aquela que você está mal, né? Se você tem um ataque espiritual durante o seu sono e você é uma pessoa totalmente desprovida de oração, de religião, de buscar a Deus, não faz nada para se elevar espiritualmente, você é uma presa fácil. E tudo que enviar para você vai pegar e você vai ter terror noturno o tempo todo. Mas se você busca Deus, é uma pessoa que ora, você não está livre dos ataques. A diferença é que você vai ter clareza daquilo. Né? Você vai ter uma consciência. Por vezes, eu já tive ataques espirituais durante a noite em que eu abri os meus olhos. Antes não, antigamente eu era vítima dessas paralisias. Mas hoje, quando isso vem acontecer, eu tenho a consciência, eu abro os meus olhos e entendo que eu estou em um campo de transição entre o mundo físico e o mundo não físico, e aí eu tomo as rédeas do negócio. Né? Então, ali mesmo, eu já me conserto, já me posiciono, vamos dizer assim. Né? Então, você já pode ter uma consciência de que os ataques virão. Mas você pode ter a maneira mais fácil, mais tranquila. E quando você entende que aquele ataque espiritual, ou que aquela catalepsia, ou o distúrbio do sono está acontecendo, você pode ficar calmo, porque ninguém pode tocar no seu corpo, ninguém vai te matar, até porque só Deus pode permitir qualquer outra coisa, Deus é que te tira. O que acontece com esses espíritos, com essas entidades que vêm te perturbar do nada, é porque elas só querem perturbar o seu sono mesmo e te perturbar mesmo. Mas elas não têm o poder de te matar. Então você tem que ter isso em mente. Eu vou me concentrar aqui, vou respirar e vou sair, porque na verdade eu acordei só aqui no mundo espiritual. Deixa eu voltar para o mundo físico, consciente. Ou então, se você é um cristão forte, profeta de Deus, um homem que anda no mundo espiritual, sabe o que você faz? Eu já fiz isso uma vez. Começou uma batalha espiritual e olha só, já estou falando coisa que é para falar lá no outro canal, né? Eu acho que não vou falar não. Não fala. Ok, então eu assumi o controle. Vou deixar isso mais claro. Eu assumi o controle, claro, mas não vou falar. Assumi o controle. E pronto, eu despertei. Então eu fui e tomei as rédeas. Além de no mundo espiritual eu tomar as rédeas, eu clamei o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E através do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, o qual eu acredito, o nome que me blinda, né? Aquela entidade pesada que queria me afrontar, ela teve que sair fora e eu voltei e pronto, né? Já resumi aqui. Mas sim, tá? Você pode estar tendo um ataque espiritual quando você está tendo um processo de distúrbio do sono. Então, para você se cuidar disso, procure dormir em paz. Procure dormir em paz com você, com as pessoas, com Deus, né? E aí você vai ter esse sono mais tranquilo, mas saiba, se por algum motivo acontece alguma situação dessa, fique calmo, fique tranquilo, porque não passa de uma pequena turbulência no seu sono. Então desperte, respira, não tente levantar o corpo, não tente gritar, não tente brigar, simplesmente relaxe, tá bom? E aí você vai conseguir se despertar. Se você puder e já está ciente, você pode conscientemente se centrar em uma parte do seu corpo. Você sabe que você está dormindo, então você fala assim, qual parte do meu corpo é mais fácil para eu despertar? Tem gente que mexe o dedinho do pé, já desperta, né? Então, quem sabe você fala, vou mexer o dedo do pé, ver se eu consigo despertar. Aí, com certeza, porque você liga aí a sua consciência no seu cérebro, que é o órgão que traz os sentidos, né? E claro, oração sempre, Deus sempre, ok? E mais uma vez, para mim terminar esse assunto aqui, que é extenso, né?
Não estou excluindo a possibilidade de você ter paralisia do sono por questões de medicamentos, questões de saúde, questões mesmo de falta de um bom sono, né? Falta de uma organização na sua vida, tá bom? Eu só quis trazer aqui uma visão mais abrangente do que também pode estar ocorrendo com você com relação a essa sua paralisia do sono. Então me diz aí, o que bolou na sua cabeça aí? Que fichas caíram para você? Que tipo de conceito agora você tem sobre isso? Bom, eu não peço que você concorde ou discorde disso, é simplesmente a minha concepção disso como cristão, né? E também como terapeuta, eu sei que existem outras questões que afetam o sono, não somente espiritual. Você pode estar muito bem espiritual e ter problemas no sono. Então, uma coisa não exclui a outra. Tá bom? Então, deixa aqui nos seus comentários aqui abaixo o que você achou. Curta o vídeo para mais pessoas encontrar esse vídeo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu estou lançando o meu projeto de mentoria em grupo e mentoria pessoal. Se você se interessa em estar comigo em um momento mais tete a tete, ao vivo, porque nos meus cursos eu entrego tudo, eu sempre falo tudo que tem que ser falado, eu estou ali de corpo e alma. Mas às vezes você faz um curso meu e tem algum tipo de questionamento ou que não dá para falar, o curso está gravado, né? Então por isso eu decidi aqui com a minha equipe em abrir um leque agora para a gente estar junto na mentoria ao vivo, tá bom? Ou em grupo, ou se você quiser pessoal também, há possibilidades. Então, eu te vejo no próximo vídeo, ok? Diz aí, nos vemos lá? Então, tá bom. Até lá.